Obrigado, presidente Marley. Com enorme satisfação aqui que eu abro essa reunião virtual aí promovida pelo Conselho Temático de Relações do Trabalho da FIEG, um importante conselho liderado aí pelo nosso Marley Rocha, que faz também junto com todos os conselheiros uma discussão desse tema que é tão importante. E nós vamos avaliar os impactos da reforma trabalhista e medidas emergenciais na Justiça do Trabalho. Nesse debate teremos também aí a participação do Dr. Kleber Martins Salles, juiz titular da Vara do Trabalho em Séries. Dr. Kleber é um craque, é uma pessoa muito acessível, conhecimento amplo, uma visão aberta da questão da relação capital-trabalho, do equilíbrio que precisa existir. Então, doutor Kleber, é uma satisfação participar aí, ver o senhor participando dessa nossa live aqui, junto com a FIEG, junto com o nosso Conselho do Trabalho. É um conselho que tem muita gente que participa, muitos empresários, mas muitas pessoas, advogados, pessoal de RH das empresas, dos sindicatos também. Então, uma fala sua aqui vai ser muito esclarecedora para todos nós, das dúvidas que existem também, que certamente virão as perguntas. Esse é um assunto aí de vital importância, né, para a indústria, sobretudo agora no meio dessa pandemia do Covid, que ficou um monte de instabilidades, pode, não pode, agora estamos falando que trabalho home office tem horário, e tem hora extra, e tem não sei o quê, então são muitas dúvidas que vão surgindo. Então, quando nós tivermos aí que estar nos reinventando aí para manter os nossos negócios, nos adequar a essa realidade da crise também, com home office, com celebração aí de novas formas de contrato, redução de jornada, é tudo novo, e eu acho que isso vai dar aí um trabalhão danado para a Justiça do Trabalho e para as empresas também que estão aí num desconhecido. Por isso que a fala do senhor vai ser muito importante para todos que estarão assistindo essa palestra. Enfim, aqui nós da FIEG, como ações aí destinadas ao enfrentamento dessa situação, nós pedimos às empresas para evitar demitir pessoas desde a época, nós gestionamos junto ao governo, em todas as suas esferas, para nos ajudar aí diante do quadro, que seja com crédito, com outras medidas destinadas a promover o mais rápido possível a retomada segura das atividades, sobretudo as vacinas, né, que estão andando. Nós lançamos no ano passado aí também, doutor Kleber, relançamos agora o nosso programa Indústria Mais Forte, que com vertentes nas áreas de formação profissional e serviços técnicos e tecnológicos. São mais de 22 mil vagas esse ano. O ano passado foram 22 mil vagas gratuitas, o que é importante, em cursos de diversas áreas, para ajudar as empresas e os candidatos ao primeiro emprego, a quem está desempregado. Então, esse tema de relações trabalhistas é motivador, é discutido por nós desde quando ainda nós complementamos e damos a nossa contribuição à discussão e aprovação da reforma trabalhista pelo Congresso. Eu, quando estive no Congresso, durante 20 anos, eu fiz parte da Comissão do Trabalho, fui presidente daquela comissão, e é um tema que eu gosto demais, e incentivei o nosso amigo Marley a assumir esse conselho importante, e nós estamos trabalhando cada vez mais. É por isso que, embora tenha sido um marco de avanço nas relações entre patrões e empregados, né, a reforma trabalhista, nós reconhecemos que, diante da pandemia, há muito ainda que avançarmos. Portanto, meu querido Marley, estamos juntos aí, o doutor Kleber vai estar fazendo suas colocações também. Eu, infelizmente, não vou poder ficar em todas elas, que eu abro uma outra live agora, daqui a pouquinho também, mas estarei aqui presente todo o tempo que eu conseguir. Um excelente trabalho para vocês. Novamente, doutor Kleber, muito obrigado. Presidente Marley, parabéns pelo trabalho do senhor e de toda a nossa comissão, aí nosso Conselho de Relações do Trabalho, e todos que militam nessa área e também todos que estão assistindo esse debate, que será excelente. Uma boa tarde a todos. Presidente Sérgio, obrigado aí pelas palavras encorajadoras, né? E eu quero pedir a senhora Patrícia, que é assessora do sindicato,
para ela apresentar o breve currículo aí do nosso convidado e também para que ela coloque para os participantes desse encontro as condições aí em que porque esse encontro será gravado, né? Então, nós precisamos da permissão dos nossos participantes. Patrícia, por favor. Isso mesmo. Boa tarde a todos. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, né, essa reunião está sendo gravada e ela vai ser armazenada pela FIEG. Ela será também divulgada pelos canais de comunicação do sistema e, assim, caso alguém se oponha a essa gravação, que se manifeste. Caso fiquem todos em silêncio, nós vamos entender que estão todos de acordo, ok? Durante esse período aí, se caso alguém queira se manifestar, fique à vontade. Enquanto isso, então, eu vou fazer uma breve apresentação aqui do mini currículo do senhor Kleber, Dr. Kleber Martins Salles, magistrado desde 2002, juiz titular da Vara do Trabalho de Séries, TRT 18, pós-graduado em Direito do Trabalho, Direito Processual Civil, Direito Processual do Trabalho e Economia do Trabalho e Sindicalismo, juiz encarregado da Lei Geral de Proteção de Dados do TRT 18, juiz de cooperação do TRT 18, ex-presidente da Associação dos Juízes do Trabalho de Goiás, a AMATRA, biênios 2013, 15 e 2017 19, ex-procurador do Estado de Goiás, professor, palestrante e escritor na área jurídica. Obrigado, Ana Patrícia. Então, doutor Kleber, nós vamos passar aí a palavra para o senhor, né? Quero só comunicar aos nossos conselheiros que nós antecipamos ao doutor Kleber os assuntos que gostaríamos que fossem tratados na reunião. Então, ele vai fazer uma breve exposição e, logo a seguir, estará aberto para que nós possamos complementar com perguntas. Doutor Kleber, fica à vontade. Obrigado, sou Marley Rocha. De antemão, uma boa tarde a todas as senhoras e senhores que nos dão a honra da presença e da atenção para debatermos um pouco sobre justiça e direito do trabalho, com temas que me foram provocados pelo Marley Rocha, mas sem prejuízo de outros que, eventualmente, nós tenhamos a oportunidade e o tempo necessário para debater. Como o senhor Marley Rocha disse, eu estou aqui hoje representando o TRT da 18ª Região, sem prejuízo de, em algumas manifestações, ressalvar ou pontuar que o entendimento seja bastante próprio, específico, como acadêmico, como professor da área processual e de direito material do trabalho. Os meus agradecimentos, portanto, em nome do TRT da 18ª Região, pelo convite, pela oportunidade, porque é sempre muito importante para a nossa instituição ter o contato com outras instituições que tenham a mesma finalidade de conhecer o direito do trabalho para bem aplicá-lo e, com isso, evitar mais conflitos trabalhistas. Deputado Sandro Mabel, eu tenho dificuldade de não tratá-lo por deputado, uma vez parlamentar, sempre parlamentar, especialmente considerando a atuação ímpar que o senhor teve ao longo da sua trajetória parlamentar, muito especialmente nessa área, no contato diário com as associações, com as entidades de classe, sejam elas empregadoras, sejam elas de trabalhadores, no sentido de sempre buscar um diálogo para que as normas trabalhistas fossem aprimoradas, né, que surgissem a partir de uma necessidade concreta e que atendessem às necessidades das ambas figuras do contrato de trabalho, tanto empregador quanto empregado. A reforma trabalhista, por exemplo, que o senhor participou efetivamente, acabou gerando uma série de debates, ainda hoje gera, mas o fato é que o governo de então, né, que encampou essa alteração, eu diria, substancial do direito e do processo do trabalho, procurou realizar aquilo que eu acho fundamental, e aí sem entrar ainda no mérito de nenhum ponto da reforma, que foi tentar levar ao conhecimento da sociedade
as normas alteradas, ou seja, aquilo que efetivamente havia sido mudado. E nessa ocasião, me lembro que houve um programa chamado Jornadas sobre Direito do Trabalho, né, na era da reforma trabalhista, com grande participação decisiva do Sistema S, e eu tive a oportunidade, inclusive na FEComércio aqui, de palestrar ao lado do ministro aposentado Gelson de Azevedo sobre esse tema. Depois fui a mais, pelo menos 9 capitais, através desse programa do governo federal, em parceria com o empresariado brasileiro, e foi de grande valia, porque, assim como eu vou concluir essa minha fala inicial, eu a inicio. Conhecer o direito do trabalho é o primeiro passo para que nós tenhamos uma efetiva adequação das práticas empresariais e, acima de tudo, uma prevenção efetiva quanto a conflitos trabalhistas que a gente pode denominar de desnecessários. Tá? Senhor Marley, dona Patrícia, se eu puder compartilhar uma tela, apenas para fins didáticos mesmo, algumas referências que farei quanto a alguns dispositivos legais. Deixa eu ver se já estou com... Fique à vontade, doutor Kleber, pode compartilhar. O senhor já está habilitado. Sim. Já percebi aqui, obrigado. Espero que estejam todos visualizando. Imagino que sim. Estamos visualizando, sim. Maravilha, muito obrigado. Então, deputado, muito obrigado pelas referências. É uma honra tê-lo aqui, assim como cada uma das senhoras, os senhores. Senhor Marley, obrigado pela orientação do que desejavam que eu tratasse aqui nesses dias que antecederam esse momento. E vamos lá, então, conversar um pouco sobre o que a gente intitulou aqui para essa palestra rápida, mais esse bate-papo, impactos da reforma trabalhista na Justiça do Trabalho e das medidas, de alguma forma, emergenciais também na Justiça do Trabalho. Eu posso chamar de litigância responsável. O que eu poderia entender por uma litigância, uma busca pelo Poder Judiciário que não extrapolasse o próprio exercício desse direito fundamental que está previsto aí na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 35. Como eu poderia conceber o cidadão buscar a proteção do Poder Judiciário, levar sua pretensão até o Poder Judiciário, sem que isso desague ou desaguasse em uma conduta abusiva do ponto de vista do exercício desse direito fundamental. E aí, com essa expressão, litigância responsável, à época da reforma trabalhista, eu ministrei várias palestras, estive em vários debates, vários encontros, tentando revelar o que a reforma fez e por que ela fez, né? Num primeiro momento, sem juízo valorativo disso ser bom ou ruim para a empresa ou para o trabalhador, tá? Numa visão inicial ou numa missão inicial de simplesmente apontar o que foi feito a fim de que a litigância na Justiça do Trabalho seja considerada responsável. Por que nesse primeiro momento eu simplesmente explano sem fazer um juízo valorativo? Porque a reforma trabalhista gerou debates e ainda gera acalorados do ponto de vista até antagônico, assim, o bem contra o mal, aquela visão maniqueísta de que os direitos dos trabalhadores seriam aniquilados, e aí, por outro lado, alguns sustentando que nenhum direito seria retirado. E, ao cabo, quando a gente vai analisando ponto a ponto, foram mais de 100 alterados ao longo do processo legislativo que redundou na reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, em vigor desde 11 de novembro daquele ano, nós percebemos que há sim, direitos que foram retirados do ordenamento jurídico, né? E há também situações que foram muito melhoradas do ponto de vista da segurança jurídica. Então, eu poderia dizer que há pontos muito positivos da reforma e há pontos pouco positivos, porque mais atrapalharam do que ajudaram, deram um passo além da perna, mas eu não vou aqui tratar dessas polêmicas com
as senhoras e senhores. O que eu quero pontuar é que um contexto de litigância responsável passa necessariamente por previsões legais do ponto de vista processual que deem às partes, né, e aí tanto ao trabalhador quanto ao empregador que eventualmente esteja na Justiça do Trabalho, a noção de que os seus atos, né, ou dos seus atos, surtirão efeitos, surtirão responsabilidades. Eu não posso conceber um acesso ao Poder Judiciário completamente irresponsável. Então, quando eu falo em acesso ao Poder Judiciário enquanto garantia fundamental, ainda esculpida no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, eu estou falando em um acesso responsável. O Constituinte de 88, ele não assegurou que o cidadão fosse até a Justiça meramente para aventuras jurídicas, né? Quando a gente compara sistemas judiciais, e aí às vezes muito se fala, nos Estados Unidos não tem justiça do trabalho, nos Estados Unidos o nível de conflito trabalhista é muito pequeno, o sistema é completamente diferente, mas lá há também conflito trabalhista, lá há também conflito classista, só que num contexto diferente do nosso. As cortes são moduladas de um modo diferente. E um aspecto que é necessário chamar a atenção é que o custo da litigância nos Estados Unidos da América do Norte é muito superior ao custo da litigância no Brasil. No Brasil, nós temos, por regra, a inafastabilidade da jurisdição e a assistência judiciária integral, de modo que o cidadão que não tenha condições de arcar com custas, por exemplo, antecipadamente na justiça comum, na justiça estadual, ele tem lá o que a gente chama de benefício da assistência judiciária, inclusive, dependendo da matéria, através de um defensor público, ou seja, alguém pago pelo Estado para defender os seus interesses. Na Justiça do Trabalho, porém, nós tínhamos uma situação em que nos levava a ouvir, cansei de ouvir isso em sala de aula, em sala de audiência, em ambientes mais reservados, em diálogos mais restritos, que na Justiça do Trabalho, quem não ganhava, não perdia. Ou seja, se a pessoa perdesse, ela, a rigor, não tinha prejuízo absolutamente nenhum. E é um contrassenso, porque a responsabilidade, a ausência de qualquer responsabilidade do ponto de vista sucumbencial, do ponto de vista formal, leva, né, em qualquer contexto, e aí não era só a Justiça do Trabalho, em qualquer contexto, leva a uma tendência, ou pelo menos gera uma tendência, à irresponsabilidade. Então, até a reforma trabalhista, se eu tinha dúvida em relação a um determinado pedido, eu ajuizava a ação. Na dúvida, ação ajuizada. Com a reforma trabalhista, um contexto responsabilizatório mais claro, eu tenho percebido, e aí por depoimentos de centenas de alunos, advogados, enfim, a prática do dia a dia, é que, na dúvida, os advogados passaram a refletir se vale a pena ou não manejar aquele pedido, ou seja, ingressar com aquela ação. Ou, às vezes, há pedidos que sustentem uma ação trabalhista, mas havia ali sem número de outros que eram muito duvidosos, e mesmo assim eram apresentados à justiça, ou seja, inflavam a ação trabalhista, algo que poderia compreender, de repente, um pedido lá do rito sumaríssimo, né, até 40 salários mínimos, de repente virava uma ação de 100, 200, 1 milhão de reais. Então, nesse aspecto, a previsão de pagamento de custas em situações em que o próprio trabalhador deixa de comparecer a uma audiência, por exemplo, sem nenhuma justificativa, a fixação de honorários advocatícios para além da única hipótese que tinha antes, que era quando o trabalhador estava representado por seu sindicato, a fixação de responsabilidade por pagamento de honorários periciais, formam um contexto, daqui a pouco eu desdobro isso, ainda que de modo rápido, nas telas seguintes para as senhoras e senhores. Ainda que de forma indireta, isso reflete no número de ações trabalhistas ajuizadas. Reflete na postura
dos advogados em relação aos pedidos duvidosos. Reduz alguns pedidos que eram típicos e que, em razão do risco da sucumbência, não que desapareceram, que tenham desaparecido, mas que foram reduzidos em grande proporção. Tá? Visualizo aqui vários advogados do meu conhecimento que atuam no dia a dia na Justiça do Trabalho e sabem que esse efeito talvez tenha sido, inclusive, direto esse efeito. Foi sentido já no primeiro ano da reforma trabalhista, ali de 2017 para 2018, depois 2018 para 2019 e assim sucessivamente. O número de ações caiu, tá? E as ações que seguiram sendo ajuizadas se tornaram ações mais enxutas. Tá? O contraponto, quem olha sob outra ótica, vai dizer o seguinte, ó, o trabalhador teve as portas da justiça cerradas, né? Teve as portas fechadas, porque agora ele está com medo de ajuizar a ação. Tá? Mas o que eu tenho percebido aí do ponto de vista técnico, do ponto de vista da análise de petições e do contato com advogados enquanto alunos, enquanto participantes em eventos jurídicos comigo, é que os advogados que investiram na própria técnica, na própria forma de bem postular em juízo, seguem fazendo os seus pedidos sem maiores problemas, tá? Do ponto de vista de formular pedidos sensatos, formular pedidos fundados em algo passível, né, plausível de ser provado em juízo. Agora, aquela advocacia, isso eu tenho falado abertamente em todos os fóruns, sem nenhuma milímetro. Eu tenho uma relação com a advocacia que eu reputo a melhor possível, respeito a todos os advogados, recebo esse mesmo respeito, então não é nada depreciativo. Mas aquela advocacia irresponsável, ela perdeu espaço. A advocacia irresponsável perdeu espaço porque o advogado que continua formulando pedidos aventureiros, conjugando esses pedidos com alguns que tenham plausibilidade, que sejam razoáveis, ele simplesmente coloca a perder os bons pedidos por ter formulado maus pedidos. Então, o advogado que reflete, que analisa, que pesquisa, que toma atitudes prévias, às vezes, para sustentar aquele requerimento aquele pedido que será feito na futura ação, como uma produção antecipada de prova, coisa que os advogados sabem do que estou falando, esses advogados têm tido sucesso. Esses não perderam o mercado. Mas o aventureiro que, em toda e qualquer ação trabalhista, lançava lá um pedido de indenização por dano moral, esse perde o espaço, porque daqui a pouco ele começa a ganhar no que é básico, a empresa, de repente, não pagou verbas rescisórias, vai ser condenado a pagar verbas rescisórias, mas, ao mesmo tempo, ele fez um pedido de indenização por danos morais de R$200 mil, que foi julgado improcedente. Então, sobre esses 200 mil, ele vai pagar, o cliente dele vai pagar, descontando das próprias verbas rescisórias, né, de 5% a 15% sobre R$200 mil. Então, a atitude pouco planejada, eu diria, irresponsável, que o advogado eventualmente adote, gera um prejuízo sem precedente para o trabalhador naquilo que a lei o protege. Então, esse contexto gera o que a gente chama, ou pelo menos se propunha a gerar, o que a gente pode chamar de litigância responsável. O dia a dia tem mostrado que houve uma melhora substancial, mas, recentemente, eu tenho percebido na lida diária que houve uma certa contemporização por parte parcela da jurisprudência, eu posso dizer assim, no sentido de interpretar a questão dos honorários advocatícios, né, sucumbenciais, de um modo pró-trabalhador. Então, exemplo, o trabalhador pede R$100 mil a título de horas extras, diz lá que cumpriu uma determinada jornada específica, ele aponta a jornada, né? Vem a empresa, se dedica através do advogado e comprova que houve uma falha aqui no pagamento, houve algum equívoco, ou não houve efetivamente o pagamento, mas apenas de 20% dessas horas que estão sendo cobradas. Então, eu chamo de sucumbência
tipo copo d'água, né? Eu peço o copo inteiro e ganho 20% do copo. Eu pergunto, eu ganhei ou perdi? Né? E a resposta, ela só pode ser uma. Eu ganhei numa parte, perdi na outra parte. E é isso que eu chamo de sucumbência recíproca. Mas parte da jurisprudência entende que, se eu pedir o copo inteiro d'água e ganho um pouco desse copo, um pouco d'água nesse copo, eu não teria perdido nada, ou seja, eu ganhei o copo de horas extras. Poucas ou muitas, mas eu ganhei. E aí, com isso, acaba gerando uma espécie de incentivo a que os pedidos continuem inflados, né? Na minha avaliação, e aí acompanhado por uma série de desembargadores, enfim, juristas da área, essa interpretação precisa ser a interpretação que não permita eu fazer caridade com a verba alheia, ou graça com chapéu alheio. Ou seja, os honorários advocatícios, que a gente chama de sucumbenciais, eles são devidos por uma parte ao advogado, não é por uma parte à outra. Então, se eu, advogado, fui lá, batalhei para provar que a empresa pagou 80 das 100 horas extras pedidas, eu, advogado da empresa, fiz o meu cliente ter um proveito econômico em relação aos 100 pedidos, caindo para 20, ou seja, o proveito econômico foi de 80. Sobre esses 80, eu tenho direito aos meus honorários advocatícios. Isso, na minha visão, é sucumbência recíproca. Mas, repito, há essa outra interpretação, que é mais, vamos dizer assim, afável aos pedidos inflados. Tá? E a outra, não vou aprofundar aqui, porque o público não é só de pessoas da área jurídica, mas há outros mecanismos que o bom advogado pode adotar a fim de que o seu cliente postule com segurança, tá? Sem grandes riscos sucumbenciais, e a empresa se defenda sem a espada na cabeça de valores astronômicos de pedidos, como a gente às vezes percebia na Justiça do Trabalho. Tá? Então, esse contexto de litigância responsável está resumido em custas, gratuidade da justiça mediante comprovação da necessidade de ter esse benefício, mas tem prevalecido a interpretação de que basta o trabalhador declarar, né, que não tem condições de arcar com custas, ele vai ter a gratuidade, há aí uma presunção, é o que prevalece, tá? Mas, mesmo tendo o benefício da justiça gratuita, quando ele perde, independentemente dessa divergência mais profunda aí do ponto de vista jurídico que eu mencionei, quando ele perde em relação ao que ele pediu, ele vai ter que pagar honorários para o advogado da empresa. E quando a empresa perde, ela terá que pagar honorários para o advogado do trabalhador. Então, aqui é uma via de mão dupla. Muito se fala de sucumbência a partir da situação do trabalhador, né, do reclamante, mas a sucumbência é via de mão dupla. Inclusive, se a empresa, na ação trabalhista, se defende e, ao mesmo tempo, contra-ataca, que é o que a gente chama de reconvenção, se ela perde nesse contra-ataque, ela também tem que pagar honorários de 5% a 15% sobre o valor que ela contra-atacou em relação ao trabalhador. Então, é via de mão dupla. E honorários periciais, que a reforma trabalhista estabelece que só serão, mesmo havendo benefícios da justiça gratuita para o trabalhador, só serão pagos pela União, né, ou seja, com recursos públicos, quando o trabalhador não tiver recursos próprios suficientes ganhos naquele processo ou em outro processo. Em outras palavras, se o trabalhador ganha R$20 mil numa ação trabalhista, mas ele, em razão da perda em outros pedidos, por exemplo, um pedido em que foi necessária a realização de perícia, ele está devendo mais 5 de honorários advocatícios e 5 ou 3 de honorários periciais, ele vai ter 20, ou desses R$20 mil, descontados os 8, 10, enfim, o valor dos honorários periciais e advocatícios do seu próprio crédito. Tá? Essas questões que implicam em desconto dos honorários no próprio crédito do trabalhador, assim como pagamento de custos, quando o empregado não comparece à audiência e não justifica no prazo de 15 dias úteis, todas essas matérias estão afetas
uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, a ADI 5766, com 2 votos já proferidos, um do ministro relator Luiz Roberto Barroso, pela constitucionalidade, com alguma modulação ali, e um voto pela inconstitucionalidade do ministro Fachin. Tá? O julgamento está suspenso, precisamos ver o que os outros 9 ministros do Supremo vão dizer a respeito. Deveria fazê-lo logo, que gera uma insegurança jurídica, mais uma insegurança jurídica, mas, infelizmente, até lá, as interpretações vão ter que ser mesmo dos juízes nas varas de trabalho, dos desembargadores nos TRTs e dos ministros junto ao Tribunal Superior do Trabalho. Tá? Então, esse era o primeiro ponto, pessoal. Litigância responsável. O que nos leva a ter essa baliza hoje na Justiça do Trabalho? Coloquei esses pilares, depois a gente volta em sede de debate. Tá? Um outro ponto que o senhor Marley me pediu para destacar, que eu passei rápido, tudo que eu mencionei aí atrás, tá? Esses slides refletem, tá? Inclusive, senhor Marley, para quem tiver interesse, vou passar depois por WhatsApp para o senhor, pode disponibilizar, tá? Esse material, sem problema nenhum. Vou mandar um PDF, o senhor fica à vontade para disponibilizar, tá? E ainda sobre litigância responsável, esse último ponto aí, o artigo 793D da CLT, que trouxe para o processo de trabalho a possibilidade de se aplicar à testemunha que omite fato relevante ou altera fato relevante para o julgamento da causa, a aplicação de uma multa acima de 1 e abaixo de 10% sobre o valor da causa, dentro dos próprios autos, ou seja, essa execução vai se dar dentro do próprio processo. Essa também foi uma inovação da reforma trabalhista. Antes, com um esforço interpretativo, já poderíamos aplicar uma pena por não comparecimento da testemunha, por exemplo, uma pena por ato atentatório, mas precisaria de um esforço interpretativo maior. Agora não, está expresso. Então, quando o juiz vai advertir a testemunha, ele já tem que falar dos efeitos criminais, se mentir para a justiça, né, ou em juízo, e também dos efeitos financeiros. A testemunha está sujeita a uma multa acima de 1 e abaixo de 10% sobre o valor da respectiva causa. Tá? Um outro ponto que foi destacado, gostaria de apresentar aqui rapidamente para as senhoras e senhores, diz respeito ao grupo econômico, que também foi impactado pela reforma trabalhista e acabou trazendo para dentro do contexto ali do artigo 2º da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, o que nós poderíamos dizer que já refletia, ou acaba refletindo, a jurisprudência da época. Tá? Então, a reforma ela altera o parágrafo 2º e acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 2º da CLT. No parágrafo 2º, ela vai refletindo, repito, a jurisprudência sobre o tema, dizer assim, serão responsáveis solidários, ou seja, responderão conjuntamente por eventuais dívidas trabalhistas as empresas que, mesmo que tenham personalidade jurídica própria, ou seja, não estejam dentro de um conglomerado formal de grupo econômico, grupo empresarial de alguma natureza, mesmo tendo personalidade jurídica própria, se elas tiverem um controle ou direção de outra empresa. Então, eu tenho uma empresa específica, ela não está formalizada em um grupo de natureza econômica, mas, mesmo assim, uma outra empresa faz o controle daquela pessoa jurídica. Nesse caso, há uma responsabilidade solidária. E, além disso, né, a reforma também esclarece, quando eu tenho várias empresas e há ali o que a lei chamou de demonstração de interesse integrado. Então, quando essas empresas estão voltadas para um interesse comum ou estão formando uma cadeia que vai desaguar
lá no resultado igualmente de interesse comum, a gente teria também a figura do grupo econômico. E quando, né, as empresas já estão reunidas com identidade de sócios, identidade de interesses, identidade, às vezes, ou confusão de prédios, confusão de patrimônio, aí a gente tem um grupo econômico visível, sem maiores dificuldades. E o outro ponto que a reforma traz não caracteriza o grupo econômico a mera identidade de sócios. Então, e já era assim para a jurisprudência. O que a lei fez foi trazer para o texto normativo, né, o que a jurisprudência já reconhecia. Então, o fato de eu ter duas pessoas jurídicas, uma é um restaurante, a outra é uma farmácia, e eu tenho identidade de sócio, não há grupo econômico. O interesse não é comum. Kleber, mas o interesse é comum do sócio, pelo lucro. Sim, mas não das pessoas jurídicas. O ramo de atividade é completamente diferente. Então, para configurar o grupo econômico, eu preciso ter além de uma identidade, quando tem identidade de sócio, é irrelevante? Não. Eu diria que é um grande indício. Mesmo a lei falando, não caracteriza o grupo econômico a mera identidade de sócio, mas é um grande indício eu ter sócios comuns em duas pessoas jurídicas. Mas não é a única pergunta a ser feita. Sócios são comuns, mas e os interesses? As áreas de atuação, os espaços físicos ocupados, os espaços de mercado explorados. Tem alguma comunicação? Se a resposta é negativa, nós não teremos a figura do grupo econômico. Então, o louvável aqui desse aspecto da reforma trabalhista foi trazer mais transparência, né, para o que ficava ali meio que solto na jurisprudência e na doutrina. Tá? Então, o novo artigo 2º, parágrafos 2º e 3º da CLT é que dão o tom em relação à figura do grupo econômico depois da chamada reforma trabalhista. Tá? Nos debates, quem elegeu o tema e quiser aprofundar em algum aspecto, é só usar a palavra, eu estarei aqui à disposição. Tá? Um outro ponto, senhor Marley, eu vou precisar de mais 10, 15 minutinhos só para encerrar, tá? Pedindo a paciência, porque quando eu me deu a missão, eu vou entregar. E aí, todos os pontos que foram tocados, eu vou apresentar alguma Tudo bem. O senhor fica à vontade aí. Depois a gente debate. Obrigado. Então, vejam, outro ponto foram até veio assim como novidades, né, sobre penhora. Eu perguntei ao senhor Marley se tinha algum ponto específico, não, pode tratar genericamente, de repente a gente aprofunda nos debates. Então, vejam, como funciona a cobrança trabalhista a partir de sentenças, né, ou condenações, decisões que transitam em julgado, não estão mais sujeitas a recurso, ou mesmo em execução provisória. Nós vamos tratar aqui daquelas quanto às quais não há mais recurso. Então, a CLT ela estabelece no artigo 880 que o devedor, que contra em face de quem foi proferida a sentença, que transitou em julgado ou acordo no tribunal, ele terá 48 horas depois da citação para cumprir aquela decisão ou para garantir a execução. Então, se a gente estiver falando em pagamento em dinheiro, por exemplo, obrigação de dar, tem lá uma execução de R$40 mil, ele vai ser citado para pagar os R$40 mil, ou seja, cumprir a obrigação, ou garanti-la. Pode garantir por um depósito, pode garantir indicando um bem à penhora, um imóvel, um veículo, enfim, qualquer que sejam os bens elegíveis para a respectiva penhora. Quando faz isso, o processo já entra em outra fase, que é de discussão sobre ser devido ou não aquele valor integral, serem devidas ou não aquelas obrigações, que a gente chama em sede de embargos à execução. Tá? Mas quando não atende dentro desse prazo de 48 horas, nem ao pagamento, nem à garantia da execução, aí é que a gente caminha para a figura da penhora, né? Ou seja, serão penhorados tantos bens quantos sejam necessários para garantir o cumprimento daquela decisão judicial. E aí está no artigo 883 da CLT essa previsão. Não paga a execução, não garantida a execução, a penhora vai seguir. E como que se dá a penhora, né? Talvez tenha sido esse o questionamento de quem sugeriu o tema. Ela pode se dar de várias formas hoje dentro do
processo civil, de modo geral, e, em especial, na justiça do trabalho. Os meios, né, os mecanismos de constrição de bens, de penhora de bens, de chegar ao patrimônio do devedor, eles foram se modernizando na medida em que as próprias tecnologias foram aparecendo. Esses meios foram se modernizando na medida da necessidade de alcançar situações, às vezes, de ocultação de patrimônio, de confusão patrimonial, de adoção de sócios ocultos. Então, a atividade empresária ela vai se tornando complexa, e nessa mesma medida vão surgindo figuras, e aí não estou nem presumindo má fé, não, pelo contrário, mas vão surgindo figuras modernas empresariais, que se os meios de busca do patrimônio de quem está devendo não seguirem igualmente se modernizando, vão se tornar inalcançáveis, né? Tipos de sociedade, figuras ocultas, vão se tornando inacessíveis. Então, essa penhora vai se dar do modo clássico, expede-se ali um mandado, vai lá um oficial de justiça para penhorar o veículo, penhorar o prédio, penhorar equipamentos que guarnecem a indústria, qualquer que seja o bem tangível, né, o bem passível de avaliação do devedor. Tá? E, do ponto de vista das novas técnicas, ou seja, técnicas ou dos sistemas tecnológicos para busca de patrimônio, a gente tem a maior delas, que é a figura da chamada penhora online, né? Que é a penhora que vai ser feita lá junto à instituição financeira, qualquer delas hoje, pelo novo SISBAJUD, de patrimônio líquido do devedor. Tá? A gente tem figuras como convênios como o Renajude, que vai buscar restringir a utilização e, às vezes, até a circulação de veículos automotores. A gente tem sistemas de consultas para identificar desde movimentações financeiras até propriedades de imóveis em todo o país, de forma automatizada. Então, uma série de convênios que ajudam, quando o devedor não cumpre a obrigação depois de citado ou voluntariamente, ajudam a encontrar patrimônio. E há ainda uma figura que a gente chama de medidas típicas, né, para a execução ou cumprimento de sentença, que nós vamos buscar, nós, a Justiça do Trabalho, lá no artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil. Tá? Vai dizer lá assim, ó, o juiz poderá determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, subrogatórias, etc., visando o cumprimento da decisão. O que se enquadra aqui? Certamente a senhora e os senhores já ouviram, leram, tomaram conhecimento por alguma notícia em sites jurídicos ou mesmo em jornais de circulação comum. Bloqueio de passaporte, bloqueio de CNH, bloqueio de cartão de crédito. Kleber, mas pode bloquear o meu passaporte porque eu estou com uma dívida trabalhista ou eu estou com uma dívida perante a justiça comum? Dependendo da situação, sim. Tá? Mas são medidas drásticas. A jurisprudência do STJ já era nesse sentido, e a do TST, que vai se formando em relação a essas medidas atípicas, também tem acompanhado esse norte. São medidas drásticas. Não vou sair por aí a fim de conseguir receber o crédito que o trabalho sério está executando, bloqueando o CNH, passaporte, cartão de crédito, à torta e à direita. Não é por aí. São situações extremas em que o devedor, quanto mais, está driblando, está fazendo e acontecendo, e impedindo com que a justiça cumpra o seu dever de entregar o resultado, né, do que foi deferido, efetivamente a quem de direito. Então, são medidas extremas, mas são possíveis, dependendo da situação. E aí, certamente, já ouviram alguma situação dessa natureza, tá? Eu vou só concluir aqui, é só mais um tema, dois temas, muito rapidamente, aí já abro para as manifestações. Pode ser?
A senhora está aí no Simprocimento, que levantou a mão. Pode ser? Não, pode sim, Kleber. Pode ir Ok. em frente. Então, os últimos dois temas aqui que eu quero tratar com as senhoras e senhores são aqui a Lei 14.151, de 12 de maio de 2021, polêmica lei, e, em seguida, o que se chama de teoria do desvio produtivo, né? É uma teoria lá do direito do consumidor, mas que apareceu aí recentemente numa decisão igualmente polêmica, ratificada pelo TST. Vou contextualizar os dois temas, tá? O primeiro deles, a lei nova, ela é uma lei de 2 artigos. Um trata do tema e o outro diz: essa lei entra em vigor na data da sua publicação, ou seja, 12 de maio de 2021. E essa lei afirma o seguinte: a trabalhadora, né, a empregada gestante, deverá, a expressão utilizada pelo legislador foi essa, deverá permanecer afastada das suas atividades presenciais, né, do trabalho presencial, sem prejuízo da remuneração, né? E o parágrafo único vai dizer: ficará à disposição essa empregada para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância. Então, o legislador assegurou o afastamento, ele não está facultando, ele está dizendo deverá se afastar, e fez como única contrapartida, lá no parágrafo único, Somarli, a possibilidade, trouxe como única contrapartida a possibilidade de haver um trabalho à distância, né? Teletrabalho, trabalho remoto, home office, como queira chamar no primeiro momento. Tá? Bom, mas daí surgem várias questões. Primeiro delas, ora, quem vai pagar essa conta se eu não puder ter o teletrabalho? Tá? Porque na primeira hipótese, eu tenho condição de migrar, doutor Luciano Cardoso, eu tenho condição de migrar a minha trabalhadora para onde? Para o teletrabalho. Então, se eu estou dizendo que eu tenho condições, eu vou continuar me valendo daquela mão de obra, agora a partir de uma outra roupagem, né, da prestação de serviço, através do teletrabalho, mas eu não terei, em tese, prejuízo. A minha empregada também não terá, em tese, prejuízo. Tá? Doutor Claudinei, mas quando eu não consigo, se eu tenho lá alguém na indústria e que o trabalho efetivamente seja na planta, né? Ou seja, na linha de produção, o senhor não tem condição de encaminhar para o teletrabalho. Não há função compatível, não há como desenvolver. Tá? Então, na primeira hipótese, o que a lei previu está solucionado no parágrafo único. Mas e nessa segunda hipótese, que eu não consigo transferir a execução dessas atividades para o teletrabalho? Quem vai pagar essa conta? Né? Porque a lei está dizendo, isso também foi muito claro, sem prejuízo da remuneração. Alguém precisa pagar. Será a Previdência a pagar? Não, eu digo que não, porque não há previsão legal para isso. Essa seria uma hipótese quando eu não consigo migrar a empregada gestante para o teletrabalho, né? Seria uma hipótese de interrupção do contrato. Todo aquele período contaria para todos os fins, FGTS, tempo de serviço e tudo mais, exceto, dependendo da dimensão do afastamento, para férias, porque aí romperia o direito a férias se fosse um afastamento superior a 6 meses. Mas por outra previsão legal, não pelo que está na lei de maio de 2021. Uma outra hipótese, e aí já dou aqui as minhas impressões sobre quem arcará, né? A notícia sobre quem arcará com essa repercussão financeira da lei. Uma outra hipótese, eu consigo parcialmente transferir as atividades para o home office ou para o chamado teletrabalho. Mas, mesmo assim, parcialmente não é integralmente, então eu não tenho toda a prestação, mas tenho que bancar toda a remuneração. Quem paga essa conta? E a resposta é a seguinte: como a lei não previu pagamento de nenhum benefício previdenciário para esse afastamento, o pagamento está a cargo da empresa. Quais as alternativas a empresa tem?
Primeira delas, o teletrabalho, quando possível. Quando não possível, se for parcial, apenas parcialmente possível, ou se for totalmente impossível, o que resta para a empresa é se valer das medidas emergenciais, tá? Sejam aquelas do ano passado, mas aquelas, os prazos já foram esgotados, os prazos foram esgotados, porém renovados agora, com as medidas provisórias 1045 e 1046 de 2021. Então, eu encaminharia para o trabalho remoto parcial, e pagaria a diferença da remuneração. Ou, eu não tendo possibilidade do trabalho remoto, do teletrabalho, eu adotaria alguma das medidas da 1045, por exemplo, suspensão do contrato de trabalho pelo prazo de até 120 dias. Mas na suspensão, a trabalhadora recebe só 70% do que receberia em relação ao seguro-desemprego. E a diferença? A empresa paga. Tá? Não podemos esquecer ainda que há a chamada garantia de emprego desde a confirmação, desde a concepção, até 5 meses após o parto. Artigo 10, inciso 2, a linha B, do ato das disposições constitucionais transitórias, ou seja, Constituição Federal de 1988. Kleber, então a notícia é de que o empregador vai pagar? A única análise que eu poderia fazer com alguma expectativa reparatória para o empregador nessa situação é a seguinte: o legislador criou uma obrigação sem uma respectiva contrapartida da União para o empregador. Ou seja, criou uma obrigação num contexto de seguridade social, que é inequívoco, pandemia, calamidade pública, sem contrapartida. Então, fosse eu empresário, fosse eu advogado na área tributarista, prestasse assessoria para empresas, eu já começaria a trabalhar a tese do direito à compensação fiscal desses gastos que eu venha a ter com a remuneração das empregadas gestantes afastadas durante a pandemia. Tá? Kleber, mas é só uma empregada aqui da empresa. Tá, mas se eu sou advogado, eu não vou mirar só um cliente, vou mirar, enfim, uma federação inteira, um conglomerado inteiro, um grupo econômico, e aí a gente pode estar falando de valores bem consideráveis. Tá? Kleber, a tese é certa? Bater e ganhar? Não, não é. Mas eu a vejo como bastante plausível por essa falta de contrapartida da União naquilo que seja manifestamente securitário, naquilo que é relativo ao que a gente chama de seguridade social. Em todos os momentos que a Constituição Federal trabalhou responsabilidade social das empresas, nesse contexto de seguridade, ela traz alguma contrapartida. Podem perceber. Então, a lei, nesse aspecto, teria faltado com a contrapartida em relação às empresas. Tá? Mas é tese, não posso assegurar que dê certo, mas se fosse advogado, eu estudaria bem para tentar oportunamente junto à justiça competente. Tá bom? E aqui, para finalizar e abrirmos os debates, senhor Marley, o último ponto que me foi trazido, a teoria do desvio produtivo. Isso aqui deve ter gerado preocupação no empresariado, porque é uma teoria que vem ela é típica do direito do consumidor, né? Então, nos manuais de direito do trabalho, a gente não encontra essa teoria como associada à doutrina típica trabalhista, mas ela, em última análise, afirma o seguinte: quando o fornecedor, né, lato sensu considerado, lá no direito do consumidor, quando o fornecedor ele descuida das suas obrigações a ponto de impor ao consumidor atitudes, dispêndio de tempo, dispêndio de energia, inclusive em prejuízo daquilo que o consumidor deveria estar fazendo, deveria estar trabalhando e teve que buscar a empresa para reparar um
produto adquirido dentro da garantia e essa empresa presta um mau atendimento no pós-venda. Deveria estar trabalhando e precisou buscar um órgão de proteção do consumidor. Deveria estar trabalhando e precisou ir para a audiência lá junto a um juizado especial civil em uma ação de indenização, por exemplo. Então, quando se identifica consumidores, né, que na relação consumerista já são qualificados como hipossuficientes no que diz respeito ou em comparação com os fornecedores, né, dos produtos, quando se identifica alguém nessa condição, despendendo tempo e energia da sua vida para resolver algo que o fornecedor deveria ter resolvido espontaneamente, ou ainda que fosse na primeira provocação do consumidor, incorreria nos efeitos dessa teoria, que são o reconhecimento de um direito a uma indenização por danos materiais, dependendo da situação, mas muito especialmente por danos morais. Tá? A honra do indivíduo fica abalada quando ele precisa deixar o que tem que ser feito, né, uma obrigação laboral, por exemplo, para ir buscar solução de problemas gerados por outro. Quando eu transplanto, e aí foi o que aconteceu nesse caso, eu cito aí o número do processo, para quem tiver interesse depois de ler a decisão na íntegra. Quando eu transplanto essa teoria para o direito do trabalho, ela se enquadraria, segundo a decisão, né, que a gente está comentando, ela se enquadraria quando o empregador descumpre obrigações básicas, como, por exemplo, a anotação da carteira de trabalho, né, a formalização do vínculo e o pagamento de verbas rescisórias. Então, esse empregado, às vezes, deixa de acessar o próprio benefício de seguro-desemprego, deixa de ter ou de aproveitar uma outra oportunidade por alguma pendência do contrato anterior, ou precisa ir para a justiça, e, ao ir para a justiça, um outro pretendente a empregador fica sabendo e o discrimina. Então, uma série de consequências que essa inadimplência patronal pode gerar para o trabalhador. Então, eu pego a teoria de lá, trago para cá e falo, na hipótese de não anotar caso concreto, de não anotação da carteira e não pagamento dos direitos básicos, implica na configuração da teoria do desvio produtivo. Logo, indenização por danos morais é devida. Tá? Kleber, o que você pensa disso tudo? Veja, eu tenho dificuldade de fazer o transplante de teorias de uma área para outra do direito, tá? Especialmente de modo isolado. Porque aqui, com devido respeito, e aqui analisando o teor da decisão meramente para fins didáticos, né, para fins acadêmicos, durante essa palestra, a meu sentir, a interpretação, ou a tentativa de identificação das situações do consumidor e do trabalhador foi simplista, porque o arcabouço protetivo do consumidor é um e o arcabouço protetivo do trabalhador é outro. Embora com muitas semelhanças, eu tenho níveis de fiscalização por parte da Secretaria Especial do Trabalho no âmbito do contrato trabalhista. Eu tenho outro tipo de fiscalização no âmbito do direito do consumidor. Eu tenho reparações específicas no direito do trabalho. Por exemplo, quando o fornecedor não cumpre a obrigação de reparar o bem, né, durante o período de garantia, que aí poderia dar vazão para essa teoria do desvio produtivo, ele não sofre uma multa específica em favor do consumidor, não tem previsão dessa multa. Mas quando o empregador não paga no prazo de 10 dias as verbas rescisórias, ele atrai a multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, ou seja, de um salário mensal por ter atrasado o pagamento das verbas trabalhistas. Então, a meu sentir, numa primeira visão, a aplicação dessa teoria ao processo de trabalho seria bis in idem. Até porque, quando nós temos uma situação em que o empregador ele deixa de pagar as verbas rescisórias, deixa de cumprir direitos básicos,
sonega algo que é manifestamente devido ao trabalhador, de forma dolosa, e eu já me deparei com situações assim, nós já vimos condenando a pagar indenização por danos morais sem precisar nos valer da teoria do desvio produtivo. É simplesmente pelo abuso do direito, tá? Simplesmente por uma atitude ilícita que causa um fato comprovadamente desonroso para a pessoa do trabalhador. Não recebeu as verbas rescisórias, não recebeu os salários dos últimos 6 meses, e, em razão disso, teve a casa penhorada, teve, enfim, o veículo penhorado, teve o nome inserido em órgãos de proteção de crédito. Tá? Então, são situações drásticas que a jurisprudência trabalhista já albergava. Né? Se nós formos pegar teoria do desvio produtivo e fazer um transplante objetivo para o direito do trabalho, data máxima vênia, nós estaremos ferindo o princípio da legalidade e incorrendo nesse tipo de situação que a gente pode chamar de dupla punição para o mesmo fato, para a mesma prática, no caso das empresas. Ok? Pessoal, então, nesse primeiro momento, eu encerro como comecei, dizendo que conhecer o direito do trabalho é o primeiro passo, é o fundamental, para que nós tenhamos a adequação necessária. Muito se fala hoje em compliance, né? Compliance nada mais é do que adequação formal, ética, legal, portanto, normativa, das práticas, no caso específico das empresas, ao direito do trabalho, evitando, assim, que a litigância seja elastecida nesse ramo do Poder Judiciário. Muito obrigado pela atenção de todos e seguirei aqui para os debates que surgiram. Dr. Kleber, obrigado pela exposição, acho que foi bastante esclarecedor em alguns temas que eram assim, relevantes para alguns companheiros nossos, e eu quero já passar diretamente as perguntas, né, para que a gente possa dar um pouquinho mais de agilidade à nossa reunião. Então, o doutor Luciano está querendo também fazer uma abordagem aí, por favor, fica à vontade. Obrigado, presidente Marley. Um abraço aí para o doutor Kleber Salles, que nos brindou aí com assuntos de extrema relevância. Se a gente pudesse debater aqui, teríamos que gastar um tempo muito grande para falar de litigância responsável, que é algo muito interessante, da responsabilidade solidária, dos grupos empresariais, as medidas atípicas na execução, a amplitude, né, de adoção dessas medidas coercitivas. Mas eu fico aqui, doutor Kleber, apenas com 3 questionamentos que gostaria de compartilhar e ter a opinião do senhor em relação à Lei 14.151, agora de 2021. Primeiro, se há ou não, na visão do senhor, uma inconstitucionalidade em relação a essa lei. Segundo, como que fica, a lei não comina pena nenhuma em caso de não adequação a essa norma que foi editada. E, em terceiro, essa ampla proteção sem um amparo financeiro ao empregador, o senhor não acha que, na verdade, ela cria óbice para a contratação de mulheres no mercado de trabalho? E aí, obrigado e estou à disposição também. Obrigado, doutor Luciano, sempre muito gentil e atento nos eventos em que tivemos a oportunidade de estarmos juntos. De fato, nós precisaríamos aqui de uma jornada, né, para debater tantos temas. Minha intenção foi mais provocativa mesmo, trazendo os fundamentos básicos sobre cada um dos temas e a gente desdobra aqui dentro dos próximos minutos que teremos. Bom, em relação à lei do afastamento da doméstica, da empregada gestante durante a pandemia, eu não vejo, sob o ponto de vista da normatização em si, inconstitucionalidade, doutor Luciano, porque a intenção é a melhor possível, não dá para negar, e estaria, eu diria, consentânea com o princípio do não retrocesso, ou mesmo da progressividade que a gente extrai lá do artigo 7º caput da Constituição Federal. Mas naquele aspecto
do prejuízo financeiro, né, ou da ausência de contrapartida para o empregador, aí sim a tese estaria fundada em inconstitucionalidade, mas numa espécie de interpretação conforme, né, à Constituição. Não precisaria anular o texto, não precisaria retirar o texto. Mas eu diria na minha tese o seguinte: essa lei só é constitucional se atender a essa contrapartida de seguridade social aqui está vinculada, que é o afastamento de uma pessoa que está gestante para evitar males à sua saúde, por consequência, males ao sistema público de saúde, e uma cadeia que fecharia o raciocínio. Então, sob esse aspecto, eu entendo que sim, mereceria uma interpretação conforme a Constituição. Quanto à ausência de pena, caso não haja adequação, é um fato, né? A gente não tem uma pena administrativa, né? Ou seja, nós não há uma combinação específica. Mas, por exemplo, se a fiscalização ou inspeção do trabalho chegar até uma empresa e identificar, senhor Marley, gestantes trabalhando agora, durante a pandemia, ela terá elementos para multar a empresa. Não por uma multa específica que não existe, mas por descumprimento de questões formais previstas na legislação. A inspeção do trabalho teria condição de fazer essa capitulação. E, por outro lado, caso a trabalhadora esteja trabalhando enquanto não deveria estar, poderá ela própria buscar o Poder Judiciário para reconhecer esse direito de afastamento. Ou simplesmente se afastar, guardando ali consigo a documentação comprobatória do seu estado, e no primeiro desconto que a empresa fizesse, buscar a Justiça do Trabalho para reparação, ou seja, pagamento dos salários durante o afastamento. Então, nós teríamos essas duas saídas. Uma infração genérica a normas trabalhistas, por parte da fiscalização do trabalho, constatável por parte da fiscalização do trabalho, e por parte da trabalhadora, o canal da Justiça do Trabalho para buscar, enfim, o cumprimento da lei nesse particular. E por parte da empresa, né, repito, a tese da interpretação conforme para tentar ver se compensada, pelo menos nesses valores, quando dos recolhimentos previdenciários, por exemplo. Não sei se alcancei as dúvidas que o senhor trouxe, mas seria por aí. Doutor Kleber, só um instante, o senhor poderia, por gentileza, só tirar a apresentação? Ela está compartilhando ainda. Claro. Obrigada. Não sei se o doutor Luciano iria se manifestar. Era só a última parte, no sentido de que se essa ampla proteção é ou não, talvez, prejudicial ao mercado de trabalho para as mulheres. Perfeito, desculpa, eu me esqueci dessa. Não fugi, não, eu me esqueci mesmo. Eu entendo que sim, eu entendo que aqui a gente a típica situação em que a proteção pode gerar, infelizmente, discriminação nos atos de admissão de pessoas, tá? Se prolongar esse estado pandêmico, né, que infelizmente a gente vivencia aí há 15 meses, pelo menos, essa pode ser uma tônica, infelizmente, mas dentro de um contexto de realidade, eu não tenho dúvida que pode gerar sim, tá, doutor? Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, doutor Kleber? Só sobre esse assunto, acho que a doutora Lorena não está conosco aí, né? Ela havia comentado, até quando ela sugeriu colocar esse assunto em pauta, sobre a falta de um prazo, um termo final para essa lei. Até quando, por exemplo, entenderia-se que as empresas deveriam manter afastadas essas gestantes? O senhor teria algo a comentar sobre isso? Patrícia, no caso, a lei fala em pandemia, né? Então, enquanto hoje a vinculação que a gente tem é ao estado de calamidade, mas a gente pode estar vivenciando pandemia sem que o estado de calamidade esteja decretado, né, declarado. Então, a meu sentir, enquanto houver medida restritiva, de algum modo, e aí qual vai ser o parâmetro da empresa? O local de funcionamento da empresa. Então, por exemplo, se ela está numa cidade em que
não há mais nenhuma medida restritiva, a meu sentir, a obrigação do afastamento está cessada, tá? Mas se eu estou em Goiânia e aqui em Goiânia eu ainda tenho restrições, a obrigação do afastamento persiste, tá? Doutora Laura, a senhora quer fazer alguma pergunta? Eu fiquei só com uma dúvida, doutor Kleber. E as grávidas que já estiverem vacinadas? Essas podem trabalhar? Ou tem que ficar afastada? Como que vai funcionar? Doutora Laura, importante pergunta, mas veja, a lei não faz ressalva, e talvez uma das maiores críticas a essa lei foi ela ser muito simplista, né? Assim, todo e qualquer caso é de afastamento. E aí não tratou, por exemplo, de imunização, não tratou de atividades com preservação de distanciamento, né? Poderia ter partido para uma espécie de escalonamento, até falar assim, ó, quando a empresa não puder garantir um mínimo quanto ao ambiente de trabalho de segurança, tem que afastar. Mas não, foi simplista nesse ponto. Tem que afastar, tem que afastar. E não fez exceção em razão da imunização. Então, eu diria que interpretar que, estando vacinada, poderia seguir trabalhando, é arriscado. Eu diria que é arriscado. Tá? Entendi, obrigada. Nós temos algum tempo aí, mas alguém gostaria de fazer alguma colocação? Tinha alguém do cimento aí que eu quis fazer uma pergunta, eu pedi para concluir o raciocínio, mas acho que desistiu, foi embora. Dona Janaína não está mais presente? Não vi o nome dela, só vi o nome da empresa. Me parece que já não está mais presente. Doutor Luciano, quando nós falamos sobre a questão da execução, lembra que nós comentamos sobre as novidades, né, na questão da execução? Salvo engano, uma prorrogação no prazo da execução, é isso mesmo? Eu não sei, você falou para mim que realmente teria, mas não chegamos a tocar no que exatamente seria. O senhor se recorda? Doutor Luciano, está me ouvindo? Talvez alguma coisa sobre a nova lei de recuperação judicial, mas, assim, do ponto de vista da penhora, não tem novidades, não. Pelo menos não, né? Bom, então, deixa eu fazer uma colocação, doutor Kleber, que é mais instigante, entendeu? Porque cabe um pouco de filosofia aí, né? Mas, especialmente na Justiça do Trabalho, tem muito isso. Quer dizer, o Poder Judiciário, na verdade, ele não faz justiça, ele aplica a lei, né? Aplica a lei. Porque, em muitos casos, a gente vê injustiças, do ponto de vista do empregador, sendo cometidas, né? Muitas vezes, a palavra do empregador perante a Justiça do Trabalho, ela vale menos do que a palavra do trabalhador, né? Então, como é que a gente poderia minimizar esses problemas? Bom, senhor Marley, o que acontece? A Justiça do Trabalho, e aí falando em injustiças cometidas, né, de um modo geral, às vezes ela é injustiçada também, do ponto de vista da visão, quando se dá de modo a generalizar, né? Então, eu sempre faço uma comparação, já que falamos da teoria do desvio produtivo, eu sempre faço a seguinte comparação. E aí, para chegar no ponto que o senhor levantou de forma muito pertinente. A gente não costuma ver, né, perceber, ouvir as pessoas falando assim, qualquer cenário. Poxa, mas o juiz da Justiça Comum, lá do juizado, entre aspas, de pequenas causas, né, o juizado especial civil, só julga a favor do consumidor. A gente não ouve esse tipo de queixa, né, de reclamação. Mas, quanto à Justiça do Trabalho, a gente ouve isso, costumeiramente. O trabalhador sempre tem razão, o empregador é injustiçado, etc.
que eu falo, posso falar da minha experiência, do que eu vejo no dia a dia? Eu tenho, senhor Marley, assim como o tribunal, vamos pegar os acordos, as decisões do tribunal, decisões tanto favoráveis quanto desfavoráveis a trabalhadores. O que gera uma estatística muito mais positiva para o trabalhador do que para o empregador, na minha avaliação, são dois fatos, duas circunstâncias. A primeira delas, o direito do trabalho ele não é protetivo da empresa, ele é protetivo do trabalhador. E aí não foi a Justiça do Trabalho que o concebeu assim, né? Tal qual o direito do consumidor, tal qual o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, as normas protetivas da mulher, são direitos tutelares, são microsistemas que tutelam determinados sujeitos da relação. E o direito do trabalho, ele tutela o trabalhador, ele não tutela a empresa. A missão dele foi tutelar os direitos do trabalhador e não da empresa. Então, nós recebemos essa norma, esse direito, positivado com essa finalidade. Isso associado ao fato de que as ações trabalhistas geralmente têm vários pedidos, ou seja, uma única ação tem vários pedidos, leva a uma estatística muito superior de procedência parcial dos pedidos do que a estatística de improcedência total dos pedidos. Às vezes formulou ali 7, 8 pedidos, ganha um. O resultado da sentença vai ser parcial procedência, ou seja, o trabalhador ganhou. Mas hoje, dentro daquele contexto que eu trabalhei aqui mais cedo, da litigância responsável, se ele faz 10 pedidos, ganha um e perde 9, ele vai ter que pagar honorários advocatícios sobre os 9 pedidos que ele perdeu. Tá? Então, a meu sentir, foi algo que o ordenamento tentou equilibrar. Tá? E aí, mesmo assim, repito, há quem sustente, e aí eu diria, talvez a maior parte da doutrina trabalhista, processual trabalhista, que essas regras violam o acesso à justiça para o trabalhador. Tá? Mas o fato é que essa estatística maior está fundada nesses dois aspectos. Um direito que é protetivo. O juiz Kleber quer julgar diferente. Ele não pode julgar diferente. Eu preciso, e aí, como o senhor pontuou, eu preciso cumprir a lei trabalhista. A lei trabalhista, ela às vezes é complexa para o empregador compreender e aplicar, porque a interpretação, muitas vezes, dá aso para dúvidas que o texto da lei não daria. Aí a reforma trabalhista, por exemplo, vai lá e diz assim, ó, não existe mais horas in itinere. Mas aí vem ainda alguns juízes e dizem, não, tem sim hora in itinere em determinada situação. Não tem mais, a lei acabou com horas in itinere. Então, esse tipo de interpretação da data vênia acaba gerando insegurança. Mas, do ponto de vista de como a justiça julga, tirando os excessos que há, enfim, em qualquer setor da vida, a justiça julga a partir de uma lei que é protetiva. Então, não tem como ser diferente. Agora, a palavra que vale mais, aí eu vou pedir vênia, seu Marlon, para discordar, porque é o seguinte, o valor que eu dou ao que o empregado, em termos de depoimento pessoal, né, eu estou interrogando o preposto da empresa, estou interrogando o trabalhador. O valor que eu dou para a palavra de cada um é exatamente o mesmo. E sabe qual é o valor? Em termos processuais. Assim, só tem no processo a palavra de um e de outro. Sabe qual é o valor da palavra de cada um? 0. O valor é 0. Se não tiver outra prova, o valor é 0. Mas como que o juiz vai resolver isso, então? É o que a gente chama de ônus da prova. Quem tinha que provar o quê? Se o trabalhador fala assim, trabalhei para a empresa do seu Marley durante 2 anos. O que tem no processo? Nada. Só a palavra do trabalhador e a palavra da empresa do seu Marley. Tá bom. Chego para a audiência. Quem fala? Fala o trabalhador e fala o seu Marley. O que o trabalhador diz? Trabalhei 2 anos. O que o seu Marley diz? Nunca vi na minha frente. Qual vai ser a minha sentença? Improcedência. Se for diferente, o senhor vai para o tribunal e ganha. Improcedência. Tá? Agora, se eu tiver documentos, se eu tiver prova testemunhal, se eu tiver outros elementos, aí pode ser que a sorte do trabalhador seja diferente. Tá? Então, eu particularmente não... Eu ouço, respeito,
enfim, sempre tento contextualizar para, né, para a gente não generalizar, mas não tenho a menor, enfim, dificuldade de estar em juiz do trabalho aplicando uma lei protetiva, porque eu passei num concurso para isso, mas sempre tentando dar a interpretação mais clara possível, porque a gente não pode gerar surpresa para as empresas. Eu acho que esse é o maior desafio do judiciário, é não gerar surpresa. Ah, mas eu fiz achando que estava certo. Aí vem uma resposta judicial falando, não, está errado. Por isso é que a lei tem que ser sempre o mais clara possível. Infelizmente não é, mas as empresas que buscam o conhecimento, assessorias, compliance, eu acho que saem um passo à frente aí, tá, Silmar? Então, assim, eu sei que eu não é meu propósito convencê-lo e nem a ninguém que esteja me ouvindo, mas é um registro que eu faço assim, muito sincero, muito sincero. Eu tenho sentenças de improcedência, tenho sentenças de total procedência, tenho sentenças de parcial procedência. Muitas das vezes fala assim, mas o juiz do trabalho não mantém justa causa, sempre reveste justa causa. Não. Eu, particularmente, tenho sentença para tudo quanto é tipo de situação e tento julgar a partir do que se revela nos autos. Tá? O que a gente pode constatar também, quer dizer, essa legislação que ela é muito complexa, muito extensa, né? Que ela detalha muito as coisas, né? Quer dizer, ela procura dizer tudo que você pode fazer, o que não pode fazer, assim, em detalhes que serão perfeitamente dispensáveis, né? E Sem que isso dúvida, acaba, concordo com o senhor. né? É porque o mundo real é complicado em relação à vida, né? As coisas não funcionam assim como todo mundo gostaria, né? Você vai estudar, vai para a escola e formula as teorias mais brilhantes ali, mas na hora que chega, colocar aquilo em prática, a coisa não é bem assim, né? Sem dúvida. Porque eu falo muito, Somar e demais, no programa de pós-graduação que nós temos pelo IPOG, de compliance trabalhista e previdenciário. Então, falo muito com empresas o tempo inteiro. Acho que o meu maior público é de pessoas que estão na gestão de pessoal nas empresas, empresários, etc. E eu costumo dizer que eu prefiro falar para empresário. Eu prefiro, por uma razão muito simples, porque quando o empresário está consciente, quando ele busca a adequação, ainda com todas essas dificuldades, o maior beneficiário, além dele próprio, de não gerar um passivo trabalhista, enfim, de ter um sossego administrativo, é o trabalhador. Então, acho que é um papel que, quando a gente cumpre bem, acaba auxiliando lá nos interesses do próprio trabalhador. Então, os relatos que eu tenho são de muita dificuldade de implementar mesmo todas as situações, as previsões trabalhistas. Mas repito, as empresas que têm se dado bem nesse aspecto gerencial são as que buscam conhecimento. Porque se é difícil estudando, seu Mário, se deixar solto e for levando com a barriga, a conta é altíssima, né? E nesse ponto a Justiça do Trabalho ela é muito, talvez seja a mais efetiva do país. Quando condena, né? Quando enfim, há condições de condenar, a cobrança é a mais efetiva. Então, tem que ter esse cuidado preventivo mesmo. E esse papel aqui do Conselho de Relações de Trabalho, enfim, da FIEG, é louvável. Sempre faço questão de registrar isso, porque o Sistema S como um todo, eu tive na sede lá da FEComércio no Rio de Janeiro, pouco antes da pandemia. Foi o último evento presencial que eu fui. Fantástico, fantástico. Assim, o trabalho que vocês desenvolvem de um modo geral dentro do Sistema S é louvável e tem o meu reconhecimento. Tá? Doutora Amanda, acho que quer falar. Amanda, pode fazer a sua colocação, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, Obrigado, boa tarde, doutor Kleber. Também sou aluna do professor Kleber, para mim, professor agora, e realmente
é fantástica a didática dele e a clareza das informações, né, que é repassado para nós a cada tema que a gente discute. Essa situação que o presidente Marley falou acerca da Justiça do Trabalho não ser o papel dela não seria de fazer a justiça, mas sim de aplicar a lei, a gente compreende bem, principalmente com relação... Só um minutinho. Aline, abaixa só um pouquinho esse volume. Que a gente está numa sala aqui, tem outra conferência. Estou pedindo para baixar um pouquinho o volume para falar com vocês. Sem problema. E então, principalmente do Tribunal Superior do Trabalho, né, que a gente fala que o TST, a função dele realmente não é de aplicar a justiça, mas sim de uniformizar essas decisões que a gente tem em vários tribunais, né? A questão do grupo econômico, particularmente, enfrenta uma dificuldade grande no Tribunal de Minas com relação a essa mera identidade de sócios. Aí precisa manejar um agravo, precisa manejar um recurso de revista para chegar lá e ter essa decisão reformada de que a mera identidade de sócios, de fato, não configura o grupo. E é um caminho árduo, é difícil para o empregador, e essa uniformização da jurisprudência é um papel importantíssimo no tribunal. É caro, porque ele precisa pagar os depósitos, garantir o juízo, né? Então, realmente é dispendioso, né? Mas essa é uma realidade que a gente tem, e eu creio que a reforma trabalhista em muita coisa já avançou, ainda temos mais que avançar, e compete, penso eu, e queria saber a opinião do Dr. Kleber a respeito do sistema federativo, né, de sindicatos. Qual que seria o papel dos sindicatos nessa situação toda? Ante essa reforma trabalhista, teve um certo enfraquecimento das entidades sindicais, principalmente dos trabalhadores, com relação a essa defesa desses direitos, mas eu queria saber a visão do Dr. Kleber com relação a esse mundo sindical. Hoje nós estamos discutindo, tendo uma reunião dentro de uma federação, né? E com o apoio, a federação nos apoia enquanto sindicatos, e precisamos apoiar do lado de cá as empresas e os sindicatos dos trabalhadores do outro lado. É preciso ter diálogo, mas me parece que teve um enfraquecimento desse diálogo, e eu queria saber a visão do Dr. Kleber com relação a essa situação hoje do mundo sindical. Se enxerga que vem alguma reforma por aí? Como que a gente pode melhor atuar para a defesa desses interesses? Amanda, obrigado pelas palavras gentis no início, obrigado pelas colocações e pela provocação aí quanto a esse tema que diz respeito ao que a federação aqui faz, né? E aí transplantando isso para a base dos trabalhadores, as representatividades também deveriam fazer, mas, infelizmente, nos tempos atuais, a gente não tem, eu não teria notícias ou mesmo previsões alvissareiras, não, tá? A reforma trabalhista, de fato, ela trouxe um desafio muito maior para os sindicatos, na medida em que cessou ali uma fonte de renda que era automatizada, né? Ela pingava todo ano, na verdade jorrava em muitos casos todo ano, e isso enfraqueceu muito. Só que, ao tempo da reforma, quando eu palestrava sobre esses temas todos que a gente está discutindo aqui, nesse aspecto dos sindicatos, eu dizia, na verdade, eu dizia tanto para os advogados quanto para os juízes, e aí o pessoal da área sindical, a reforma trabalhista estava a impor uma mudança de postura, né? Uma revisitação aos pilares de várias carreiras, de várias atividades. E quanto aos sindicatos, com maior urgência do que em relação a qualquer outra atividade. Porque ali, ao cessar a fonte de custeio automatizada, né, compulsória, automaticamente os sindicatos deveriam ter partido para o engajamento, para o convencimento, para o aumento da base filiada, né? Eu sempre faço uma comparação, e aí mal comparando, né, porque as realidades são muito diferentes, a conscientização, etc. Mas eu fui presidente da minha associação aqui por 2 mandatos, né, 13, 15 e depois 17, 19. Eu cheguei a pegar a associação e aí eu falo sem falsa modéstia mesmo, porque é das coisas de que me orgulho enquanto fui dirigente associativo.
com um déficit de até 15% de desfiliados, uma associação pequena aqui. E aí entreguei nos 2 mandatos com 100% de filiação. Tá? A filiação, portanto, não é compulsória. A nossa receita, portanto, não era automática, segue não sendo. Tá? Mas o fator 100% de engajamento se deveu, nos mandatos que eu tive a honra de presidir, não foi só no meu mandato, outros mandatos tiveram esse êxito também, se deveu à busca do associado, ao convencimento de que estar associado é vantajoso para o juiz do trabalho. E, da mesma forma, os sindicatos têm que levar isso para os seus trabalhadores, no caso dos trabalhadores. A federação tem que levar isso para os sindicatos econômicos e assim por diante. O sistema ele vai se alimentando a partir do engajamento. Porque quando eu cesso a contribuição obrigatória, os que não tiveram condição de fazer isso fecharam as portas. Tá? E como deveria ser para favorecer essa concorrência positiva? Aí a minha avaliação é de que unicidade territorial, base territorial, deveria ir para o espaço e nós deveríamos ter concorrência efetiva para prevalecer um sindicato de maior representatividade, em qualquer que fosse o caso, tá? Seja econômico, seja funcional. Senhor Marley, mais alguém? Eu tenho mais 8 minutos. Mas nós também estamos com o nosso tempo aqui na federação, porque nós estamos usando aqui um espaço da federação, espaço virtual, né? Também tem outras demandas aí. Mas uma coisa que eu gostaria de reafirmar, né? É o compromisso da federação, os seus sindicatos, de buscar o desenvolvimento sustentável para a sociedade, né? Nós precisamos de fazer com que as empresas cresçam, que os trabalhadores melhorem a qualidade de vida, possam, com o seu esforço, com o seu trabalho, conquistar as coisas que almejam, né? Então, nós queremos nos dar as mãos, empresas e trabalhadores, para poder construir um país melhor, né? Eu sinto que a legislação trabalhista, da forma como ela é concebida no Brasil, ela impede um pouco isso, né? Porque a gente vê muita desconfiança da parte do trabalhador com relação à empresa, né? De achar assim, olha, será que não vai me prejudicar em alguma coisa, entendeu? E também da empresa em relação ao trabalhador. Eu acho que não é assim, não vou dizer que é o que acontece no cotidiano, mas existe essa desconfiança, né? E eu acho que a gente tinha que criar forma de romper com isso e pensar o seguinte: nós estamos aqui para construirmos juntos. E o benefício dessa construção vai ser dividido igualmente, de acordo com o esforço que cada um fez para isso, né? Porque nós queremos ter uma sociedade melhor, diminuir essas desigualdades sociais que existem no Brasil, que são estarrecedoras, né? A gente é vergonhoso até para a nossa geração, né? Que a gente tenha passado esse tempo todo e não tenha corrigido isso, né? E aí, se a gente olhar um pouquinho, hoje nós temos aí em torno de 48% da nossa mão de obra está na informalidade. Quer dizer, aí não tem proteção nenhuma, né? Não tem proteção da legislação trabalhista, não tem proteção previdenciária, não tem proteção nenhuma. Então, o que acontece? Na medida em que a gente atribui mais obrigação para a empresa, né, a gente acaba tirando algumas vagas de trabalho da formalidade, infelizmente, porque as empresas vão deixando de ter capacidade de cumprir todas aquelas obrigações, né? E tem algumas coisas que são... A gente está vendo aqui, por exemplo, agora, nessa época da pandemia, tem empresas que não estão conseguindo cumprir com a cota de menores aprendizes. Por uma série de fatores, até porque a família não quer que o jovem saia de casa, vá para a empresa e corra risco no coletivo, né? No transporte coletivo, nessa convivência com outras pessoas, de adoecer e trazer o vírus para dentro de casa, né? Então, mas a justiça insiste que tem que cumprir, já que existe a previsão legal, tem que se cumprir isso, entendeu? Então, a gente acho que a gente precisa de ter uma certa um olhar um pouquinho mais generoso
né, para as empresas e para o ambiente, que ele precisaria de ser mais flexível, de ser um pouquinho mais amistoso, né? Não é, porque a impressão que se dá é que sempre acha que não fez porque não quis, né? A gente tem normas regulamentadoras aí que prevê tanta coisa que não dá. Se você for cumprir aquela... A NR12 é uma alteração importante agora, que isso ela vem facilitar um pouco isso, mas a forma como ela estava antes era impossível de cumprir. Então, se um fiscal de trabalho vai na sua empresa e verifica os requisitos da NR12, você está errado. Só dele olhar já está errado, porque não dá para cumprir aquela norma do jeito que ela estava, né? Agora deu uma flexibilizada. Então, a gente precisa de olhar um pouquinho para o mundo real e lembrar, que isso eu faço questão de reafirmar, que nós somos um ser único. Empresa e trabalhador é um ser único. Nós só vamos ser bem-sucedidos se as duas partes forem bem-sucedidas. Nós só vamos ser felizes se os dois lados forem felizes, né? Não nos incomoda muito se a gente vê o trabalhador, às vezes, ganhando um salário ruim, né? Um salário que, às vezes, é insuficiente para ele cumprir com as suas necessidades básicas, mas para a empresa, às vezes, não é possível pagar mais do que aquilo. Entendeu? Então, acho que a gente tem que ter um olhar um pouquinho mais de unidade, de pensar, nós temos que nos dar as mãos. E aí a gente vai poder tirar toda a potencialidade que esse país tem para construir um país mais justo, um país mais saudável e mais progressista. Mário, eu torço por isso também, tá? Eu tenho meu irrestrito apoio. Todo empresário que tem essa visão, e eu nasci dentro de uma loja, então meu pai até, enfim, se aposentar, teve no comércio, então eu sei o que é isso, sei o que é ter empregados à disposição, o que é lidar de forma muito humana com o seu quadro de pessoal. Meu pai sempre tentou cumprir todas as obrigações que ele tinha nesse contexto. Então, para mim, assim, é algo muito bom de ouvir por quem está em cargo diretivo nesse sistema federativo representativo do empresariado. Uma última dica que eu dou, assim, do ponto de vista de tentar a solução, né? Não de ficar batendo no programa, mas de tentar a solução, é sempre buscarem, né, todos que estiverem na gestão em si ou orientando, né, dando assistência vendo vários advogados aqui conhecidos, pessoal de gestão, trabalhar no preventivo, tentar se antecipar ao problema, né? Aí vou ficar nesse caso da ausência de mão de obra para atender cotas, e não só menores, mas às vezes portadores de alguma deficiência. Tem que se antecipar. Então, quem vai fiscalizar isso? A Secretaria Especial do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho. Busca o Ministério Público do Trabalho, busca o procurador. Todo mundo conhece um, então vai no portal, abre lá um chamado e fala, ó, não estou conseguindo pessoal. Porque quando a empresa toma a iniciativa, a possibilidade de encontrar, junto com alguma instituição responsável pela fiscalização, uma solução alternativa, aumenta, certo? Mas então não tem pessoal para essa cota, e as outras, como estão? Vamos acrescentar nas outras? Buscar uma solução. Não dá, seu Marlon, para deixar para depois do problema estar instalado, porque aí a alegação, já, por exemplo, depois de uma ação civil pública, né, de uma provocação por parte do Ministério Público, a alegação de que não encontrou menores, por exemplo, para atender a cota, ela é de difícil acolhimento, num contexto de tanto menino solto por aí, né, vamos dizer assim. Mas as razões que o senhor colocou são muito claras, são muito razoáveis. Só que elas precisam ser colocadas antes, elas precisam ser provocadas antes, para evitar, enfim, a instalação do problema e depois buscar a solução. Então, essa mensagem final que eu deixo de tentarem efetivamente buscar a solução ou a prevenção antes do problema se instalar. E aí, nesse aspecto, eu fico à disposição para eventuais outros eventos. Como professor, estou aí
nos cursos que já mencionei, né? Enfim, várias ações formativas. Vai ser um prazer estar com vocês, senhoras e senhores, em algum momento aí do futuro, tá? Agradeço mais uma vez pelo convite, em nome do TRT da 18ª Região, sou Marley, Patrícia, pelo apoio aí durante a exposição, doutor Claudinei, doutor Luciano, doutora Amanda, doutora Luana Crispim, doutora Tatiana, todos que estão aí, quem está nos assistindo também, eventualmente, por algum meio de transmissão, tá? Meu muito boa tarde e que tenhamos saúde, no primeiro momento, e desenvolvimento ato contínuo para o nosso país sair desse embaraço todo, tá? Muito obrigado. Doutor Kleber, eu queria agradecer muito a presença do senhor aí, por essa exposição esclarecedora, então a disponibilidade em responder os questionamentos, né? Muito obrigado. Agradeço lá também ao desembargador Daniel Viana, né? Quero agradecer também aos nossos conselheiros a presença, a participação, os presidentes de sindicato, né? Aqueles outros empresários que também participaram conosco. Obrigado a todos aí e uma boa noite. Espero que da próxima vez, se Deus quiser, que a gente possa até estar presencialmente, né? Porque a gente já está sentindo muita falta. Eu estou com uma saudade de um auditório físico que você nem imagina. Pois é. Faz muita falta, né? Não, é confortável também, mas precisamos de uma audiência presencial, né, doutor Claudinei? Só Zoom para lá. Exatamente. Queria aproveitar o momento para falar isso mesmo. Realmente é algo que nós brasileiros sentimos falta disso, né? Conversar com várias pessoas aí, como sentimos falta desse momento, estar junto ali, conversando. O presencial é bem diferente. Aproveito a oportunidade para parabenizá-lo pela explanação, foi excelente. Eu estava aqui ao mesmo tempo em uma outra reunião também, lá de Minas, e estava acompanhando as duas, por isso que... Obrigado, doutor, pelo esforço. Mas realmente foi muito boa. Presidente, agradeço novamente a oportunidade de estar representando o setor sucroalcooleiro, e é muito bom, realmente é um aprendizado. Falar de direito do trabalho não é, né, simplesmente em um curto tempo, como nós falamos aqui, mas demandaria muito tempo mesmo para a gente poder tentar alinhar, porque o objetivo é o mesmo. O objetivo realmente é manter um trabalho seguro, um trabalho bom, de maneira que o país evolua, nós, como seres humanos, evoluamos, mas, ao mesmo tempo, também o empregador precisa manter a sua atividade empresarial. Então, acredito, aproveito, presidente, para estender o convite para o Dr. Kleber, para a nova oportunidade de estar conosco. É sempre bom, acho que o bate-papo foi muito bom e novos temas vão surgir. LGPD, já falamos em outra ocasião, em outra reunião, mas é um tema que também, agora em agosto, vai começar uma nova parte a ser implantada. Então, é um tema pertinente, um tema atual, e vamos ter outros momentos de conversa. Já estando o convite. Toma liberdade, presidente. Peço até excusas aí, mas toma liberdade. Muito bem. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, pessoal. Doutor Kleber, muito obrigado. Eu aguardo, então, que o senhor puder passar depois, né, a exposição para nós, através aí do WhatsApp. Vou pedir que o senhor me cobre, ou a Patrícia, pelo WhatsApp amanhã, que aí eu já passo, tá? Ou pode cobrar hoje, mas até amanhã de manhã eu já transmito para vocês. Tá? Muito obrigado novamente, tá? Uma boa noite para o senhor. Boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Até mais. Boa noite. Até a próxima. Saúde. Boa noite.